Graças a Paz, bom dia, tudo bom? Vamos dar início ao nosso devocional de hoje. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2023. E eu quero compartilhar com vocês um texto de Apocalipse 3 e depois contar uma história, tá bom? Diz assim, ó, Apocalipse 3, vamos ler do verso 1 em diante. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que te resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos pelo teu amor, pela tua graça. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, dividindo, Pai amado, a tua palavra, compartilhando o que o Senhor tem para nos oferecer. Pai, somos gratos a Ti pela vida, pelo existir. Não merecemos nada, Pai. O que merecemos era a Tua ira, o que merecemos, Pai amado, era a morte eterna, mas o Teu amor nos alcançou através de Jesus. Hoje o Teu Espírito Santo habita em nós, Pai, e através disso nós temos vida, através do sacrifício remidor, através da entrega, Pai amado, sacrificial de Jesus. Hoje nós temos vida em Ti. Que o Senhor abençoe esses momentos que vamos passar aqui agora. Abençoa, Pai amado, a nossa vida, o nosso dia, Pai, se é um devocional pela manhã, que o Senhor derrame da tua graça sobre esse que está assistindo, que ele seja abençoado durante o dia, seja no meio da tarde, que o Senhor também abençoe o restante do dia. E se for à noite, que o Senhor dê uma boa noite de sono, Pai. Que o Senhor abençoe em todas as situações, durante todos os dias, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Eu quero compartilhar com vocês uma história. Essa semana eu estava conversando com um amigo, na verdade é um sobrinho meu, e eu contei um pouquinho para ele sobre o ceticismo que eu vivia. Tá? Eu vou ter que ser rápido aqui, que o vídeo não pode ficar muito longo, mas vamos lá então. Eu me converti em 2004. Comecei para a igreja em 2004, eu morava em Rondônia. Fui morar em São Paulo com meu pai. Meus pais eram separados, minha mãe morava em Rondônia, meu pai em São Paulo. Eu fui morar com ele. Quando eu fui morar com ele, tinha alguns amigos de infância que estavam na igreja. Eu comecei a ir com meu pai. E com esses amigos foi mais fácil para mim para mim adentrar a igreja e começar a participar. Quando eu comecei para a igreja, eu senti uma paixão, um negócio muito forte dentro de mim, né? Eu lembro que eu amava ficar na igreja, eu lembro que minha paixão era os cultos, era estar envolvido em campanha, monte, vigília. Eu fui batizado pelo Espírito Santo, né? Falei em línguas antes mesmo de ser batizado nas águas. Então eu vivia uma paixão muito boa, assim, muito gostosa. Eu queimava demais por Jesus no começo da minha fé. E aí eu me batizei, né, continuei indo para a igreja, e aí a gente começou a se envolver em atividades, liderança de jovem, superintendência de escola bíblica, enfim, a gente sempre foi envolvido nessa questão de cargos de igreja. E o grande problema que se deu com a minha vida é que quando eu comecei a ter esse envolvimento de liderança, de cargos, eu comecei a limitar meu relacionamento com Deus a essas coisas. Então, meu relacionamento com Deus era porque eu era líder dos jovens, ou porque eu ia dirigir um culto, e aí foi passando os anos, eu comecei a pregar, e depois chegou um tempo que eu pregava muito, pregava quase todos os finais de semana, se não todos os finais de semana, ou na minha igreja, ou em outras igrejas. E para mim, o meu relacionamento com Deus era os momentos que eu estava pregando, né? E procurava essas justificativas dentro do meu coração, né? Porque a gente até falou em alguns vídeos, esse impostor que existia dentro de mim, e que existe ainda de fato, ele tentava
trazer essa satisfação que, tipo, não, eu tô pregando, não tô fazendo a obra, Deus tá vendo, eu tô, né? Então, tá, eu terceirizava, vamos dizer assim, ou eu alienava meu relacionamento com Deus a isso, quando eu estava pregando. Aí passou-se alguns anos, eu casei, namorei, casei, tive filho, minha esposa teve um filho, e em um determinado momento a gente fez um culto na nossa igreja que foi uma mulher, uma diaconisa, que ela era muito usada por Deus. Acredito que ela é ainda, que está viva. E, e ela orava pelas pessoas, Deus mostrava coisas para ela, ela derramava bênção, cura, enfim. E, e eu lembro que ela falou que teve um momento do culto, quem quisesse oração ia até ela. Eu não fui, mas ela veio até mim e orou por mim. E quando ela orou por mim, ela falou assim, ó, essas palavras: desce do púlpito, senão você vai morrer. E eu me lembro que, devido à caminhada cristã, devido ao caminhar por algum tempo na igreja, eu me tornei cético a essas questões de Deus manda te dizer, porque eu via muitas coisas. Um exemplo, não quero justificar a minha descrença nas pessoas, mas só para vocês entenderem o caminho que a minha mente levou para chegar a esse ponto. Eu vi algumas pessoas profetizando: Deus está te dando casa, Deus está te dando carro, Deus está curando sua família, isso, aquilo, e nada disso acontecia, né? E era muito corriqueiro às vezes. Então eu comecei a ficar cético, não quanto a Deus, vamos dizer assim, que eu acreditava em Deus, nos milagres de Deus, eu via a ação de Deus em muitas outras coisas, porém quando vinha desse lado, Deus manda te dizer, você precisa fazer isso, eu comecei a ficar um pouco cético. E ela falou isso para mim, falou: ó, ou você desce do púlpito ou você vai morrer. E como eu já estava nesse período de ceticismo, eu confesso que eu não acreditei muito. Em alguns momentos eu fiz até piada disso, né? Porque eu me sentia, vamos dizer assim, merecedor de alguma coisa, porque eu estava envolvido na obra, era líder dos jovens, eu estava pregando, eu ajudava os irmãos, a ideia do eu, né? Eu fazia isso, eu fazia aquilo, porém era esse meu relacionamento que eu tinha com Deus. Passou-se alguns meses, passou-se acho que um ano mais ou menos, eu fui para uma vigília. E nessa vigília, muito abençoada, cheio do poder de Deus, um pastor pregou. E no final da pregação dele, ele perguntou quem queria receber oração, e foi muita gente. Como eu fui ordenado ao diaconato, ele convidou os diáconos para estarem na frente e orar por esses irmãos. Eu fui lá orar pelos irmãos, não fui receber oração. E orando tal, e pelos irmãos, e começou a diminuir. Os irmãos já estavam recebendo oração muito, muito poderosa no momento. E aí esse pastor veio até mim e ele falou as mesmas palavras que aquela mulher falou. Ela falou: ou você desce do púlpito ou você vai morrer. E confesso que a minha atitude não foi muito diferente da que eu tive quando a mulher falou comigo. Eu não lembro o nome dela. O pastor eu lembro. Era pastor Vanderlei. E, enfim, aí eu dei continuidade à minha vida, continuei as minhas atividades, porém meu relacionamento com Deus não mudava. Era alienado a isso, justificava que eu trabalhava muito, não parava muito tempo em casa, trabalhava mais de 12 horas por dia, tinha que cuidar de filho, esposa. Então eu estudava uma Bíblia quando eu ia pregar, às vezes tinha um sermão que eu repetia várias vezes, que era igrejas diferentes. Enfim, em alguns momentos Deus me usava de maneira tremenda, que não tinha nada a ver com o que eu tinha estudado, com o que eu tinha feito, ou porque eu tinha orado, não, é porque simplesmente Deus queria falar algo com a igreja e ele me usou naquele momento. E aí, irmãos, passou-se um tempo, eu mudei, eu senti um desejo de mudar de São Paulo, para vir para o interior, que é onde eu estou hoje, morando. Vai fazer 3 anos agora, dia 7 de março de 2023. E quando chegou aqui, a gente entrou na pandemia, aconteceu algumas situações, e de fato, Deus mostrou para mim que eu estava morto espiritualmente. E quando eu tive um encontro com Deus, vamos dizer assim, que eu não vou falar que eu nasci de novo, né? Eu poderia até usar que realmente eu nasci de novo, que nesse processo eu entendi o que é o novo nascimento, eu entendi o que é a misericórdia, o que é a graça de Deus, o que é a justiça de Deus. E nesse processo, eu tive acompanhamento psicológico, enfim, fazer várias questões assim que envolveu a minha vida, que um dia eu quero compartilhar com vocês com mais detalhes esse momento que eu passei.
E só que nesse momento de sofrimento, de dor, de ver que nada tinha a ver comigo, que nada era eu, que eu não era bom, que eu não era ninguém, para ser bem sincero, a palavra correta que passou na minha mente, de fato é isso. Deus me levou até esse versículo de Apocalipse, que eu conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. De fato, as pessoas olhavam para mim e viam um crente, né? Uma pessoa que tinha uma vida com Cristo, mas eu não tinha. Eu tinha essa fama de pregar bem, de falar bem, das pessoas gostarem da pregação que eu fazia. Porém, eu não estava vivo, eu estava morto. E aí, quando veio o verso 2 de Apocalipse 3, que ele fala assim: esteja atento, fortaleça o que resta e que está para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, o que você recebeu, ouviu, obedeça e arrependa-se. Quando eu li essa palavra, e quando eu estava passando esse processo de renascimento, de novamente voltar ao primeiro amor, de ter essa paixão por Jesus, me trouxe à memória essas duas profecias que eu contei para vocês. Então, Deus ele estava tentando me mostrar algo, Deus estava tentando me dar oportunidades para realmente abandonar a religiosidade que eu entrei, abandonar os vícios religiosos, abandonar os julgamentos preconceituosos que às vezes cria-se em nós e criou-se em mim. E assim, hoje eu, eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era na questão de vida com Deus. Às vezes a gente não quer orar, às vezes a gente não quer tirar um tempo para Deus, mas eu tento preservar isso na minha vida porque isso é a base do meu viver hoje, Jesus, né? Se não fosse Ele que tivesse me despertado essa nova vida, eu não sei onde eu não sei onde eu estaria hoje. Na conversa que eu tive com esse meu sobrinho essa semana, eu até falei com ele, eu falei, confesso para você que nesse período, antes desses 2 últimos anos, que Deus se revelou de fato a sua graça e misericórdia a mim, e que eu busco todos os dias me apaixonar e queimar de amor por Ele, eu pensava assim, em alguns momentos, sair da igreja, tipo, viver vida. Mas hoje eu olho para o Evangelho, eu olho para a palavra de Deus, eu olho para as maravilhas de Jesus, eu olho para o que Jesus tem feito na minha vida, eu me sinto constrangido a pensar e abandonar o Evangelho e a pensar, assim, a cometer, às vezes, pecados, falhas que eu cometia anteriormente, né? Então eu queria compartilhar isso com você hoje, porque às vezes você pode estar nessa mesma situação. A religiosidade, a vida na igreja às vezes traz esse ceticismo para nós. É interessante que quando Jesus fala dos vinhos novos em odres velhos, às vezes é basicamente isso. Às vezes a gente fica tão velho de igreja e tão rústico, vamos dizer assim, porque quando o Jesus quer fazer, quando coloca-se o vinho novo dentro do odre velho, os odres, eles não conseguem ser flexíveis, eles não conseguem mais se abrir para que aquele vinho, quando começar a fermentar, o odre venha sustentar ele lá dentro. Então, explode-se os odres e perde-se o vinho e perde-se o odre também. Então, às vezes a gente precisa olhar para esse versículo, né? Eu precisei olhar para a minha vida e ver que eu era um odre velho, que eu não estava mais recebendo vinho novo, que eu não estava mais recebendo a unção nova do Espírito, e hoje Deus tem para nós todos os dias. E a gente olha para o Brasil e a gente vê que Deus tem preparado um avivamento tremendo. A gente vê movimentos hoje cristãos, que Deus vai derramar algo tremendo em nossas vidas. Mas a gente precisa estar preparado, a gente precisa abrir o nosso coração, ter flexibilidade do Espírito e entender que não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com o que nós fazemos, não tem nada a ver se sou bom ou se eu sou um bom cristão ou se eu faço boas obras. Isso é apenas consequência da vida cristã. É apenas consequência do que Deus tem a nos oferecer. Então eu quis compartilhar com vocês, até me perdoe pelo vídeo longo, porque eu fiquei quase 15 anos nisso. Quase 15 anos vivendo dessa forma. Pode ser que você esteja só 2 anos, só 1 ano vivendo assim. Pode ser que você
se encontre hoje vivendo assim há pouco tempo. Então, que você busque esse novo reavivamento. É o que Jesus vai falar na carta aos Efésios, que você volte ao primeiro amor, que você queime de amor por Jesus, que você fale, Senhor, eu quero ser um vinho novo, eu quero ser um odre novo, eu quero receber esse vinho novo, eu quero receber o que o Senhor tem a me oferecer. Que a gente abandone todos os costumes religiosos. Eu não estou falando doutrina, eu estou falando costumes, sabe? Todo o modismo religioso, que a gente esteja disposto a viver o novo de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus desperte você assim como me despertou, que Deus te dê vida se você está precisando assim como Ele tem me dado. Que você ouça, isso é difícil ouvir isso e olhar para dentro da gente e falar, não, realmente eu preciso fazer de novo, realmente eu preciso descer dos púlpitos, ter vida com Deus. Eu não quis fazer isso. Precisou acontecer várias questões na minha vida para me acordar para Jesus me tirar da morte que eu estava, me dar novamente vida e me trazer para a graça, para o amor, para a misericórdia dele. E quando eu olho para esse versículo de Apocalipse, relata bem o que era a minha vida. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Eu tinha ainda alguns segundinhos de vida espiritual. E Jesus, com esses poucos segundinhos, me deu vida e eu busco a plenitude dessa vida em Cristo. A plenitude da vida pelo Espírito. Eu busco estar em Cristo todos os dias da minha vida. Eu tenho os meus desafios diários. E todo dia eu me coloco diante de Deus e oro, Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, Senhor. A minha vida é tua, a minha vida não é minha, eu não tenho nada é meu, nada pertence a mim. Se eu estou aqui agora gravando esse vídeo para você, porque Deus me deu graça de acordar, de ter a disposição, de dar o entendimento, de trazer a minha mente ao meu coração, isso que eu precisava dividir com vocês. Então, que Deus te abençoe. Olhe para dentro de você, abandone as velhas obras, que Deus tem algo maravilhoso para proporcionar para você, para sua família, para sua igreja, em nome de Jesus.